Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 4. As pragas. Verso para memorizar. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 9, verso 35. Segunda-feira, 21 de julho de 2025. Quem endureceu o coração de Faraó? Olá, amigos. Como estão vocês? Desejo que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente abraçados por nosso amigo Jesus Cristo. E que as preciosas bênçãos do nosso querido Pai Celeste estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua família, em cada área da sua vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez para dedicarmos os momentos seguintes ao estudo da Palavra de Deus, através do tema da lição da Escola Sabatina do dia de hoje. Nesse dia, nós vamos explorar uma pergunta desafiadora e profunda. Quem foi que endureceu o coração de Faraó? Teria sido Deus agindo soberanamente ou foi o próprio Faraó resistindo à vontade divina? Essa tensão entre soberania divina e responsabilidade humana é central, não só para entender o livro de Êxodo, mas também na nossa própria caminhada de fé. No livro de Êxodo, nós vemos algo curioso. Em 9 ocasiões, o texto afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. Por outro lado, outras 9 vezes, o texto diz que foi o próprio Faraó quem endureceu o seu coração. E isso levanta a questão. Se Deus endureceu o coração do Faraó, o rei egípcio realmente tinha escolha? Seria justo Deus punir alguém por algo que ele mesmo causou? Essa aparente contradição é resolvida quando nós entendemos 2 verdades bíblicas fundamentais. Primeira, Deus é soberano, mas ele não manipula arbitrariamente as decisões humanas. Segundo, o ser humano tem livre-arbítrio e é responsável pelas suas escolhas. Ao observarmos a narrativa das 10 pragas, um padrão se torna evidente. Nas 5 primeiras pragas, o texto aponta que foi o Faraó quem endureceu o seu próprio coração. Ele viu os sinais, ele ouviu as advertências, ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ainda assim escolheu resistir. A partir da 6ª praga, o texto diz que foi Deus quem endureceu o seu coração. Isso não significa que Deus forçou o Faraó a pecar. Significa que o Senhor confirmou e aprofundou a escolha que o rei já havia feito. Ou seja, Deus não criou a maldade no coração do Faraó. Deus apenas deixou que ele seguisse o caminho que ele próprio escolheu. Isso está em harmonia com o que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 1, nos versos 24 a 28. Quando alguém persiste em rejeitar a verdade, Deus pode, em juízo, deixá-lo entregue aos próprios desejos e consequências. Há uma ilustração clássica que nos ajuda a entender esse princípio. Imagine o sol brilhando sobre 2 objetos, a manteiga e o barro. O mesmo sol que derrete a manteiga também endurece o barro. O problema não está no sol, mas na natureza dos materiais. Assim, é também o coração humano diante de Deus. Alguns se quebrantam, outros se endurecem. A palavra de Deus continua sendo a mesma, mas nossas reações dependem da disposição do nosso coração. O Faraó tinha um coração endurecido, um coração orgulhoso, autoritário, avesso à autoridade divina. A presença de Deus e os apelos feitos por meio de Moisés apenas revelaram, apenas ampliaram e aprofundaram o que já estava dentro dele.
Essa história nos deixa um alerta solene. Resistir continuamente ao chamado de Deus pode levar o coração a um estado de endurecimento irreversível. Não porque Deus fecha a porta, mas porque nós mesmos a trancamos, repetidamente, de dentro para fora. Veja como o próprio Deus pergunta em Êxodo capítulo 10, verso 3. Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Essa pergunta ainda ecoa hoje. Ela não foi feita apenas ao faraó. Ela é feita a mim e a você também. Nós temos liberdade de escolha. Como o faraó, nós podemos ignorar os sinais, podemos racionalizar os apelos de Deus, podemos resistir à sua vontade. Mas como ele, também corremos o risco de chegar a um ponto onde o coração já não responde mais, onde o orgulho se torna prisão e o pecado um costume. Por outro lado, podemos escolher a humildade, a entrega, o arrependimento. Podemos responder ao chamado de Deus com sensibilidade, com obediência e com fé. E você? Como tem usado o seu livre-arbítrio? Que tipo de solo existe hoje em seu coração? Diante dos apelos de Deus, você é como manteiga que se derrete ou como o barro que endurece? A Bíblia diz, em Deuteronômio 30, verso 19, ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. A escolha é sua. Mas lembre-se, quanto mais você diz não para Deus, mais difícil se torna dizer sim no futuro. Se o estudo de hoje falou ao seu coração, compartilhe com mais alguém. E continue conosco nos nossos próximos encontros, onde a palavra de Deus será explorada com profundidade, com graça e com esperança. Até o nosso próximo encontro. E que Deus mantenha o seu coração sempre sensível à sua voz. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.